VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 47ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar aprendendo como exportar dados do Access para o Excel. Então, vamos estar aprendendo como exportar dados de uma tabela do Access para uma guia específica do Excel. Esse será o nosso relatório de dízimos mensais. Atenção, se você assistiu às 15 primeiras aulas, sabe que desde a aula 12 eu venho anunciando que o nosso curso, a partir da 16ª aula, é um curso pago. E eu vim anunciando nos vídeos anteriores até a aula 44 que o preço desse curso proporcional estava pelo preço de R$ 69,90. Então, desde a aula 46 em diante, na realidade, desde a aula 45 em diante, eu venho anunciando que o preço foi reajustado para R$ 89,90. Então, se você quiser adquirir o nosso curso, você pode estar entrando em contato comigo aí por e-mail, que está aparecendo na sua tela, ou pelo número do WhatsApp. Terei o maior prazer em respondê-lo. Esse curso é constituído de mais de 50 aulas. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. Este é o nosso arquivo, certo? Que a gente está utilizando o Excel para criar os nossos formulários. E, obviamente, estamos manipulando o Access para salvar os nossos dados. Então, eu vou clicar aqui no ícone que chama o nosso primeiro formulário, que é a nossa tela inicial, certo? Vou clicar aqui no ícone Cadastro e me apareceu aqui a janelinha dos cadastros dos membros. Então, é o seguinte, como é que eu faço para exportar os dados de uma tabela específica do Access para o Excel e, obviamente, trazer apenas as colunas específicas que eu quero, certo? Por que isso? Porque eu vou estar querendo gerar os nossos relatórios, certo? Então, a partir da aula de hoje, vamos estar aprendendo a manipular aqui para fazer a geração dos nossos relatórios. Eu sempre reforço que esse arquivo foi feito, certo? Adaptado de um arquivo que eu programei em VB, certo? Então, lá no VB a gente tem o nosso Data Report, que torna a nossa vida muito mais fácil. Mas trazendo aqui para o Excel com o Access, vamos fazer aqui da melhor forma, certo? Então, quando eu criar toda essa programação, obviamente, eu posso vir aqui na guia dízimos, certo? E aqui dentro do meu button index, certo? Dentro dos meus submenus, eu posso estar criando, por exemplo, a aba relatório mensal, certo? Para que seja interessante que eu possa gerar o relatório mensal, o relatório mensal de todos os dízimos, certo? Ou por algum dizimista específico, beleza? Então vamos ao que interessa, ó. Vou fechar aqui ambos os forms. Para ficar mais fácil, eu tenho aqui na minha planilha 3, ó, certo? Uma das guias. Já deixei aqui o cabeçalho pronto, ó. Observe que está aqui o código do membro, o nome e os meses, certo? E o que é que eu quero trazer para cá? Eu quero trazer todos os valores que foram dizimados nesses meses, certo? Para todos os meus membros, certo? Então, vou fazer da seguinte forma, ó. Primeiro, vamos aqui no nosso banco de dados. Está carregando aqui. Vou dar um duplo clique aqui na nossa TB Membros, onde está salvo os nossos dados dos nossos membros, certo? Observe aqui que eu tenho todos. Certo? Estão todos aqui os meus dizimistas, certo? E não dizimistas. E observe aqui o seguinte, ó. Como eu estou gravando no mês de julho, então eu tenho dízimos até o mês de julho, certo? Alguns dizimistas dizimaram, outros não, certo? Eu fiz apenas alguma simulação aqui para ilustrar o que eu quero trazer para vocês, certo? Então, alguns não têm dízimo nenhum, porque, obviamente, não são dizimistas, certo? Então, como é que eu faço para exportar os dados dessas colunas? Observe que eu tenho N colunas aqui na tabela TB Membros, certo? Porém, o que interessa para mim é apenas a coluna código, a coluna nome e, obviamente, as colunas com os dízimos mensais, ó. Lembrando que esses dízimos são já os valores, certo, somados.
Observe que do mês de agosto em diante não tem dízimos, certo? Então, como é que eu faço? Vamos voltar lá para o Excel. Vou clicar aqui em inserir. Eu sempre gosto de inserir uma forma, certo? Aquele botão simples da nossa janelinha aqui do desenvolvedor acaba não sendo muito legal a sua estética, certo? Então eu sempre prefiro utilizar aqui uma forma, certo? Então eu vou clicar aqui. Vou inserir, vou utilizar aqui formas. E eu gosto sempre desse retângulo aqui com as pontas redondas, certo? Então tá aqui ele. Ele está, eu vou deixar aqui com a cor de fundo preta, só para poder deixar aqui mais visível. Vou editar aqui o texto e vou botar aqui, por exemplo, gerar relatório. Certo? Obviamente não tem nenhuma programação por trás dele. Então vou clicar com o botão direito, atribuir macro, obviamente, e vou clicar aqui em novo, ó. Observe que ele me sugere algumas macros, certo? No caso eu vou criar uma macro nova para ele, ó. Vou clicar em novo e vai me abrir um módulo novo no Excel, certo? Aqui no nosso VBE, no caso. E esse módulo novo é este módulo 1 aqui, ó, certo? E tá aqui o nome do meu retângulo. Então vamos lá, o que interessa, ó. Como eu estou querendo exportar os dados de uma tabela específica do Axis para uma guia específica, obviamente vou ter que trabalhar com algumas variáveis. Então vamos a elas. A nossa famosa variável W, que vai ser do tipo worksheet. Vou estar utilizando a variável data array. Esse é o nome que eu estou dando à minha variável, certo? O nome você pode dar o nome que quiser. E essa minha data array, ela vai ser de 1, certo? E vai, por exemplo, até 200. Aqui esse de 1 até 200 é o valor que eu estou especificando, certo? E aqui esse de 1 a 200 seriam as linhas. E eu vou dizer o quê? Que ele vai de 1 até 14. Vou fechar aqui o parênteses e vai ser do tipo variante, ou seja, vai variar. E só para explicar melhor para vocês, esse data, certo? Data array, o nome que eu dei à minha variável, basicamente seria o quê? Esse data vem de dados, certo? O arrayar seria uma coleção, certo? Então, dentro dessa coleção de dados, eu quero da primeira linha a linha 200, certo? Da coluna 1, esse 1 aqui significaria da coluna 1 a coluna 14, certo? Por que de 1 a 14? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Observe que se eu selecionar aqui da coluna A até a coluna N, ó, certo? Vocês viram aqui eu tenho 14 colunas. Então, por isso que eu botei de 1 a 14. Certo? E esse de 1 a 200 seria a partir da minha primeira linha lá do meu banco de dados, certo? Até a linha 200. Obviamente eu posso ter mais de 200 registros, certo? Então, obviamente eu deixaria aquele número maior. Então, voltando ao que interessa, vamos aqui pressionar Alt F11 para voltar para a janela do VBE, certo? Então, esse de 1 a 200 seria minhas linhas e de 1 a 14 seria minhas colunas. E o que é que eu vou fazer aqui? Como eu já tenho o meu cabeçalho, certo? Então, eu não preciso incluir um cabeçalho via código. Então, o que eu preciso agora, na realidade, eu vou precisar ainda de algumas variáveis. Vou utilizar a variável R, poderia ser qualquer letra qualquer, e vou chamar ela, vou dizer que ela é do tipo integer. Ou seja, vai ser do tipo inteira, certo? Ou seja, vai armazenar números inteiros. Vou chamar outra variável. Lembre-se que eu tenho que colocar o DIN, certo? Faz parte da linguagem VBA. Em outras linguagens eu não preciso colocar esse DIN. Bastaria colocar a variável e a sua classificação, mas no VBA é necessário. Então, DIN. Vou chamar essa variável de N registros. Para quem já fez a aula de como exportar dados para uma ficha de membro, vai se identificar com o código que eu estou utilizando, certo? Obviamente, ele muda alguns dados específicos, certo? E também a de N registros vai ser do tipo integer.
E somente isso, certo? Não vou precisar mais declarar nenhuma outra variável. O que é que eu vou fazer agora? Vou setar a minha variável w e eu vou dizer o quê? Que ela é igual a minha sheets, que quer dizer guia. E aqui eu posso botar tanto o nome da guia, certo? Que seria esse nomezinho aqui, ó. Como colocar o nome, vamos voltar lá para o VBE. Como colocar o número, certo? Observe que quando eu abri o parênteses aqui, ó, ele me perguntou o index. O index seria o número, certo? O número da guia. O número da minha guia aqui, no caso, se eu não estiver enganado, vai ser a minha guia. Vamos verificar aqui, ó. Essa planilha 3, certo? Então, voltando aqui ao código, a minha planilha 3 seria aqui a minha guia 4, certo? Ou seja, seria o número index da minha planilha. Certo? Observe que a posição dela aqui seria a posição 4. Porque a vantagem de eu colocar esse nome, como vocês já bem sabem, vocês que acompanham o canal aqui, é que se o usuário vir aqui e renomear a guia, não vai interferir no meu código. Mas se eu pegar esse nome aqui, planilha 3, e colocar aqui dentro do meu código, se o usuário mudar lá, na hora que eu for gerar o código, for executar, obviamente vai dar um erro, certo? Então, nesse caso, sempre é bom utilizar aqui o valor da guia, certo? Que no caso é o nosso index. Isso vai garantir menos dor de cabeça a gente. Então pronto, feito isso, eu vou dar o w.select, ou seja, vou selecionar minha guia, obviamente, para que eu possa armazenar os dados nela. Então, até aqui é somente o Excel, certo? Então agora vamos usar o Access. Então eu vou fazer a minha conexão, ConnectDB. Você que já acompanha o nosso canal, nossos vídeos da aula anterior, sabe que o nosso ConnectDB é a nossa conexão ao nosso banco de dados, certo? Se eu selecionar aqui, clicar com o botão direito, clicar em definição, observe que ele me redirecionou para onde foi declarada esse comando, certo? Ó, aqui, ó, meu ConnectDB, e tá aqui, faz a conexão ao meu banco de dados. Vou clicar aqui, última posição, e retornei para o meu código. Vou colocar rs.open, a mesma coisa. Se vocês selecionar o rs aí, vocês vão ser redirecionados para o comando, certo? rs.open, ou seja, eu estou abrindo, estou fazendo uma seleção, certo? Ou seja, eu vou selecionar select. Como eu quero selecionar campos específicos, eu não vou utilizar o nosso asterisco, certo? Esse asterisco significa que eu quero selecionar todos os campos, certo? Porém, eu quero colunas específicas, então eu vou informar elas entre vírgulas. Então, a minha coluna que eu quero é a minha coluna código. Essa coluna código é a coluna que está lá no meu banco de dados, certo? E sem deixar espaço, pessoal. Certo? Sem deixar espaço, pessoais. Ó, coluna código, coluna nome, a coluna Jan, a coluna Fê e por aí vai, certo? Então, vou digitar aqui para ser mais breve. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Aqui eu tenho que botar exatamente como eu declarei, como está lá no meu banco de dados Access, certo? Outubro. Aqui vem a minha novembro e aqui a minha dezembro, certo? E após isso, eu vou utilizar o nosso from, que faz parte da linguagem, que é basicamente se eu estiver setando a minha tabela, certo? From onde? Na minha TB membros, que é o nome da minha tabela de onde eu quero extrair os dados. E vou fazer uma ordenação aqui, order by. Vou ordenar os dados pela coluna nome, ou seja, eu vou ordenar os dados pelo nome do membro, certo? Aspas duplas, vírgula, TB, vírgula, 3,3, certo? E pronto, aqui eu já fiz a minha, vou fechar aqui para expandir melhor, certo? Então aqui eu já fiz, aqui no caso é RTB membro, certo? Se eu vir aqui no Access, ó, observe que vou botar aqui no modo design para ficar mais fácil, ó. Observe que aqui é a minha coluna código, ó, a coluna nome. E se eu descer aqui um pouco, certo? Vocês vão observar aí que eu tenho a coluna Jan, Fê e por aí vai, ó. Certo? Então esse nome dessas colunas foi que eu declarei lá no meu código.
Vamos voltar lá para o nosso Excel. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou utilizar um laço, certo? O meu for para R, que é a nossa variável do tipo inteira, igual a 1, até o to, quer dizer, até o quê? Até o meu rs.recordCount, ou seja, ele vai contar os dados, certo? Vai de 1 até a contagem dos dados. A minha variável nRegistros vai receber os valores, esse valor do record count, certo? rs.recordCount. Por que isso? Porque esse valor aqui, que está armazenado nesta variável, eu vou, obviamente, manipular mais para frente, certo? Então, com esse comando aqui, eu estou fazendo a contagem dos dados, que vai de 1 até a quantidade de dados dentro desse record count, certo? Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar minha variável data, arraiar, certo? Lembrando que eu já trabalhei com esse código, certo? No nosso vídeo aula desse curso de como gerar a ficha do membro. Então, data arraiar, R, que é a minha variável, vírgula 1, certo? Esse R, ele é uma variável, certo? Por quê? Porque aqui seria a linha, certo? Como eu não sei, como eu quero todas as linhas, eu não quero uma linha específica, por isso que eu declarei aqui R, certo? Lembre-se que o R é do tipo integer, ó. E esse R, observe aqui, ó, vai de 1 até a quantidade de registros, ou seja, esse R no primeiro laço vai valer 1, no segundo laço vai valer 2 e assim por diante, até a quantidade de itens total, certo? E o 1 é fixo por quê? Porque é a coluna fixa, certo? Eu sei a quantidade de colunas que eu tenho, porém eu não sei a quantidade de linhas que estão sendo alimentadas, certo? Então, por isso que eu utilizo uma variável para a linha e, porém, eu uso um valor fixo para a coluna. Após isso, eu vou dizer o quê? Que dentro desse data arraiar, ele vai estar armazenando a linha e a coluna, certo? E qual vai ser o valor que ele estará armazenando? Vai ser o meu RS, a exclamação, que faz parte da linguagem aqui, código. O código é o meu campo, certo? É o meu campo, observe aqui em cima, ó. Então, basta eu copiar agora essa estrutura, ó, para ser mais breve, ó. E, obviamente, alterar aqui para 2, porque aqui será a mesma linha, porém agora estará armazenando o valor da coluna 2. E na coluna 2, eu vou ter a coluna nome, certo? Entenderam a lógica, né? Ó? Então, basta eu colar aqui agora, e aqui vai ser a coluna Jan. E, obviamente, eu vou alterar aqui para 3. E por aí diante, ó. Para ser mais breve, vou copiar logo essas três estruturas aqui. Ctrl V. Aqui vai ser a coluna Fê. Amar. Amai. Certo? E aqui vai ser 4, 5 e 6. Certo? Observe que só muda o número da coluna e, obviamente, os valores que vão estar sendo armazenados nela, certo? Esses valores aqui são os valores das minhas colunas do banco de dados Axis, da tabela TB membros, certo? Vou copiar essa estrutura aqui, obviamente, Ctrl C, Ctrl V. Vou colar aqui fevereiro, março. Na realidade aqui eu pulei um mês, perdão. Abril. Aqui vai ser o mês de maio. Vou desfazer aqui. Maio. O mês de junho. O mês de julho, certo? Novamente vou alterar aqui, depois a gente altera todos os valores juntos, certo? Agosto, o AGO, né? Só as iniciais, conforme eu botei lá no meu banco de dados, certo? Está exatamente como está lá. Agosto, setembro, outubro. E obviamente aqui vai estar o novembro, né? O 9 e o 10 de dezembro. E, obviamente, eu colei uma linha de comando a mais. E aqui eu vou mudar apenas as colunas, ó. Coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente, aqui vai ser a coluna 7, 8. Coluna 9. Coluna 10, 11, 12. A coluna 13 e, por último, a 14, certo? Então, esses valores aqui estão sendo armazenados
na minha variável data arrayar, certo? Lembrando que esse data arrayar, ele é do tipo variante, certo? Então ele está armazenando uma coleção, certo? Onde está a linha e a coluna representada pela coluna aqui, código e por aí vai, ó. Beleza? E o que é que eu vou precisar agora? O meu rs.moveNext, para que eu possa me mover entre os dados, certo? Se não fizer isso, eu vou pegar apenas o primeiro dado, certo? E após isso, o que é que eu vou fazer? Feito isso, pessoal, eu vou querer, até aqui, ó, eu estou me comunicando com o banco de dados Axis, certo? Eu estou manipulando ele. Agora, para que eu volte para o Excel, certo? Após ele pegar todos esses dados que estão amarrados aqui, certo? Estão presos dentro dele, dentro desse loop que ele vai estar fazendo, eu vou querer, obviamente, lançar esses dados, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar w.ranger. O ranger, que quer dizer intervalo, o nosso w é a nossa guia, certo? E vou colar aqui, ó, aspas duplas, A2, fecho aspas duplas, fecho o meu parênteses, ponto width, width que quer dizer basicamente tamanho, né, a largura. Vou colar dentro do width, que é que ele vai pedir aqui, ó, a linha e a coluna, certo? O tamanho da linha e o tamanho da coluna. E o tamanho da minha linha, obviamente, vai ser a minha N registros, certo? E a minha coluna, o tamanho vai ser 14, ou seja, eu vou ter que ter 14 colunas e a quantidade de linhas é uma variável, certo? Obviamente, vai armazenar aqui a quantidade de linhas que eu estou utilizando aqui o meu record count, certo? Feito isso, ponto value. E qual vai ser o valor que vai ser repassado para eles? Vai ser o meu data arrayar. Somente isso, ó. Certo? Esse data arrayar, obviamente, é este mesmo data arrayar aqui, certo? Ó. Observe que esse data arrayar, ele muda aqui, ó. 1, 2, 3, por aí vai, ó. Certo? Como são 14, então tá aqui ele, ó. Certo? Então ele vai repassar 14 vezes os valores. E N registro é a quantidade de linhas lá no meu banco de dados, certo? Feito isso, vou mandar uma mensagem para o meu usuário, ó. mscgbox, aspas duplas, botar aqui, relatório gerado com sucesso, aspas duplas, vírgula, VB Information. Eu gosto de utilizar muito aqui o nosso símbolo de informação. E aqui eu boto o título do meu programa, certo? SCI, dois pontos, informa. Beleza? E obviamente, para fechar o comando, eu vou ter que escrever rs.mover first, ou seja, mover para o primeiro registro, certo? Só para garantir. Vou fechar minha conexão, porque se eu não fizer isso, o meu programa não fica multiusuário, pois não vou conseguir abri-lo novamente, certo? Se eu não fechá-lo. E pronto. Se tudo estiver funcionando aqui, certo? Não vai acontecer nenhum erro. Então vamos testar, certo? Vou voltar aqui para o Excel. Observe que eu cliquei aqui no símbolo do Excel, ó, e voltei aqui para a planilha. Então o que eu quero? Vou aqui no meu banco de dados Axis, duplo clique na nossa TB membros, certo? Vou expandir aqui. Então, eu quero que esses dados aqui sejam exportados, certo? Aqui para essa aqui, a partir da célula 2. Vou voltar aqui, vou fechar aqui, porque senão eu não consigo trabalhar com o Axis com ele aberto, certo? A tabela no caso. Então, observe aqui, ó, que a partir da célula 2 vai receber os dados. Obviamente, porque A2, porque minha A1 é o meu cabeçalho, certo? Então, vamos lá. Vou clicar aqui, ó. For sem next. Eu esqueci de colocar o next aqui, certo? Então vamos ver onde eu esqueci de colocar o next. rs.moveNext. Acho eu que foi aqui. Vamos verificar. Vou botar o next aqui, certo? Que abrir aqui o for e obviamente tem que ter o next, certo? Para fechar o laço. Vou clicar aqui novamente e observe lá, ó, a mágica, ó. Relatório gerado com sucesso, certo? Vou clicar aqui no símbolo do Excel. Ele acabou apagando aqui o meu cabeçalho. Observe, ó.
Vou clicar em Visual Basic. Acabou aqui apagando o meu cabeçalho, certo? Não era a intenção que apagasse. Vou clicar aqui no símbolo do Excel e vamos novamente, certo? Vou botar aqui o cabeçalho manualmente, só para verificar se vai apagar novamente. Código. Aqui eu vou botar o nome. Aqui eu vou botar o Jan. E obviamente agora eu já posso arrastar, certo? O Excel vai reconhecer os meses. Feito. Vou apagar aqui os dados. Ele acabou apagando o meu botão, certo? O botão que eu criei há pouco tempo. Vou clicar aqui em Visual Basic. Então o meu planilha 3 retângulo, basicamente, a priori foi apagado aqui, ó. Vou clicar aqui em inserir novamente. Ilustrações, vou escolher uma forma. Não sei se vai vir com o mesmo nome, certo? Vamos verificar agora. Retângulo 1, vou clicar com o botão direito. Atribuir macro. Planilha 3, retângulo 3, certo? Observe que eu não vou criar uma nova. Eu vou pegar essa daqui que já está criada e vou dar o OK nele, certo? Acredito eu que ele vai herdar o mesmo código. Vou apenas clicar aqui em editar texto para botar aqui gerar relatório. Vou só alargar aqui um pouco a coluna. Que depois a gente pode formatar o botão, certo? Obviamente esse botão aqui é só para ilustrar. Obviamente com a programação toda feita aqui, basta eu pegar esse código e colar lá no meu comando, certo? Do meu próprio formulário. Aqui é só para ilustrar para vocês como seria, certo? Então o que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Vamos verificar se ele vai apagar, certo? Não sei se ele apagou por engano, porque está sem o next. Acredito eu que foi isso, mas vamos verificar agora. Vou clicar aqui em gerar relatório. E observe que agora sim, ó, relatório gerado com sucesso. E observe que ele não apagou os dados, certo? Como tinha acontecido. Se eu clicar novamente em gerar relatório, ó, relatório gerado com sucesso, certo? Obviamente eu posso criar um comando para fazer a limpeza aqui, certo? Porque digamos que eu tivesse menos dados. Por exemplo, só para ilustrar aqui, vou arrastar aqui até aqui, certo? Observe que vou apagar aqui alguns dados, ó. Vou deixar esses dois aqui. Vou clicar em gerar relatório. Observe que os que tinha não foram apagados, certo? Obviamente, para isso, eu posso simplesmente fazer isso. Ó. Visual Basic. Voltar para cá. Aqui, após o w.select, eu posso botar w.ranger, que é o meu intervalo. Botar, por exemplo, de A2. Não vou botar de A1, porque se botar de A1 vai apagar meu cabeçalho. E botar aqui, por exemplo, ó, vamos verificar até que coluna vai até coluna N, certo? Eu posso colocar de A2 até a N 100, por exemplo, certo? Fecho parênteses, ponto clear. Ou seja, vai limpar os dados, certo? Se eu colocar o ponto de interrupção bem aqui, ó, vocês vão observar. Ó, vou clicar em gerar relatório. Parou o meu código no meu ponto de interrupção. Vou pressionar aqui o F8. Observe que apagou os dados, ó. E vou tirar o ponto de interrupção e vou executar o código, certo? Foi apenas para ilustrar para vocês o funcionamento, ó. Vou clicar novamente, relatório gerado com sucesso, certo? Um detalhe, observe que quando eu trouxe os dados, ó, os dados não vieram autossomados, certo? Não vieram autossomados. Por exemplo, aqui o total desse dízimo de janeiro daria 993, certo? E fevereiro por aí, fevereiro 859 e por aí diante, certo? Então no próximo vídeo eu vou ensinar como fazer um código para fazer o cálculo de cada uma dessas colunas aqui, ó, certo? E pegar esses valores e acrescentar na primeira linha em branco, certo? Ou seja, por exemplo, ele vai escrever aqui via código, por exemplo, total, e vai colocar aqui o total, certo? Esse total aqui, ó, vai estar aqui na primeira linha em branco, certo? Nesse caso, nessa linha aqui, ó. Beleza? Vai estar o total por coluna, beleza? Então, até o próximo vídeo. Agradeço a você que está assistindo pelo link que eu disponibilizei no grupo, pois sei que você adquiriu o nosso curso. A você que possa estar assistindo pelo o link do próprio canal, saiba que esse vídeo está por tempo determinado, certo? Está por tempo determinado aí no
canal e logo logo vai estar bloqueado. Então, para que continue acompanhando o curso, adquirir o nosso curso, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!